Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao intensivo para a magistratura do curso Trino. Meu nome é Luciano Alves Rossato e vou trabalhar com vocês o direito da criança e do adolescente. Sou coautor desse livro que está aqui atrás, que é o Manual de Direito da Criança e do Adolescente, pela editora Juspodium. Esse livro pode auxiliar bastante também aí no estudo de vocês, juntamente com todo o material que o curso Trino já disponibiliza, as aulas, com todo o material didático, muito bem preparado. Está aqui de parabéns à coordenação do curso Trino, tudo bem? E vamos aí, teremos aí 8 horas para poder analisar o direito da criança e do adolescente, os seus principais aspectos, aqueles que são exigidos nas provas de um modo geral. Vai dar tempo, a gente vai conseguir aqui trazer esses aspectos, ainda que ultrapassemos um pouco esse tempo todo. Tudo bem? Combinado assim? Muito bom. Meus caros, então vamos partir do estudo do direito da criança e do adolescente. E quando a gente fala direito da criança e do adolescente, nós precisamos entender, em primeiro lugar, o conceito do direito da criança e do adolescente. Trata-se de um direito relativamente novo, que surgiu com a Constituição Federal de 1988. Então, com a última Constituição, com a atual Constituição, nós tivemos aí o início do direito da criança e do adolescente na ordem jurídica brasileira. Anteriormente à Constituição, tínhamos o direito menorista. E daqui a pouco a gente vai verificar quais eram as suas características, seus principais documentos e assim por diante. Combinado? Então, vejam só. Em primeiro lugar, o que é o direito da criança e do adolescente? O direito da criança e do adolescente ele vai regular as relações jurídicas existentes entre, de um lado, a criança e o adolescente, e de outro, a família, a sociedade e o Estado, bem como prever mecanismos para a tutela dos direitos daqueles. Então, vamos aqui bem entender. Vejam, meus caros, estamos estudando não apenas o Estatuto da Criança e do Adolescente. A disciplina lá no concurso da magistratura é Direito da Criança e do Adolescente, que tem o Estatuto como uma das suas principais fontes normativas, mas não a única. Existem várias fontes normativas aqui que vão compor o direito da criança. Temos a Constituição Federal, temos documentos internacionais, convenções, temos o próprio Estatuto, o Código Civil, Código Penal, CLT, várias leis federais, leis complementares, atos administrativos, todos vão compor aqui, vão funcionar como fontes jurídicas desse direito da criança e do adolescente. Esse direito da criança, que como eu disse para vocês, foi inserido no Brasil, nasceu com a Constituição Federal de 1988, momento em que encampou-se a doutrina da proteção integral. Até a Constituição Federal, nós tínhamos a doutrina da situação irregular. Doutrina da situação irregular. A partir da Constituição Federal, principalmente diante daquilo que a gente verifica no artigo 227 da Constituição, temos uma nova ordem jurídica, principalmente em relação à infância e à juventude, encampando-se essa doutrina da proteção integral pela qual a criança e o adolescente são considerados sujeitos de direitos. Abandonou-se um paradigma da situação irregular, pelo qual o menor era um objeto de proteção, passando-se para um novo paradigma, para um novo modelo legal, encampado aqui, baseado nessa doutrina da situação, ou melhor dizendo, nessa doutrina da proteção integral, pela qual crianças e adolescentes são considerados sujeitos de direitos. E esses direitos devem ser tutelados
protegidos, devem ser aqui alcançados a partir de um esforço que vai englobar aqui ações tanto da família quanto da sociedade e também do Estado. Por conta disso que se diz que de um lado você tem a criança e o adolescente e de outro a família, a sociedade e o Estado. E o direito da criança vai fazer o quê? Ele vai regular as relações jurídicas existentes entre esses dois polos. Entre esses dois polos, criança e adolescente de um lado e a família e a sociedade e o Estado de outro lado. Até aqui, tudo bem? Deu para entender? Estamos diante, então, de um direito relativamente novo, que surgiu lá com a Constituição Federal de 1988. Bom, então, antes da Constituição, nós tínhamos um modelo diferente. Tínhamos um modelo que era baseado em uma doutrina designada de doutrina da situação irregular. Quais eram as características dessa doutrina da situação irregular? Vejam só as principais características que nós pudemos aqui resumir. Primeiro, vejam que eu estou utilizando na doutrina da situação irregular a expressão menor, ao passo que na proteção integral a gente vai se utilizar da expressão criança e adolescente. É bem interessante, porque a depender do concurso, o candidato não deve jamais se utilizar da expressão menor. Defensoria Pública, por exemplo, não dá para usar menor. Lá tem que ser criança e adolescente, certo? Magistratura, vários tribunais de justiça ainda se utilizam da expressão menor. O próprio Superior Tribunal de Justiça, em várias decisões, ainda se utiliza da expressão menor. Acontece, meus caros, que na acepção do termo aqui, na construção histórica dessa expressão, menor tem aqui correlato, tem um sentido pejorativo, tem um sentido ligado justamente à situação irregular. O menor seria aquela criança em situação irregular. Então seria a criança apreendida, a criança órfã. Então essa pessoa em situação irregular era o menor. Então tem um cunho pejorativo. Daí porque não seria mais apropriado a utilização, ou apropriada, a utilização dessa expressão. Mas, como eu disse para vocês, os tribunais, de um modo geral, ainda se utilizam muito da expressão menor, conforme a gente pode verificar da sua jurisprudência e no próprio Superior Tribunal de Justiça ainda também há essa referência. De toda maneira, pela doutrina da situação irregular, que vigia anteriormente à Constituição Federal, nós tínhamos aqui que esse menor era considerado um objeto de proteção. A gente vai verificar que na proteção integral nós não teremos mais esse objeto de proteção. Nós teremos que a criança e o adolescente passaram a ser considerados sujeitos de direitos. E esses sujeitos e esses direitos devem ser devidamente tutelados. Então, se eu tenho na situação irregular que o menor era considerado um objeto de proteção, na proteção integral são sujeitos de direitos. Luciano, qual que é o aspecto prático dessa diferenciação? Existe? Existe pelo seguinte: se eu sou um objeto de proteção, é possível que seja feito em relação à minha pessoa, seja determinado em relação à minha pessoa, aquilo que for entendido como se fosse o melhor. Vejam, o juiz de menores, poderia determinar aquilo que entendesse mais adequado para aquela pessoa, já que ela era um objeto de proteção, não era um sujeito de direitos. Então você pensar assim, olha, a liberdade é um direito, liberdade é um direito. A restrição da liberdade somente pode ocorrer de forma excepcional. Porém,
na situação irregular, como não tínhamos essa situação de tutela de direitos, nós dizíamos então que estávamos diante de um objeto de proteção e a sua liberdade, a liberdade desse menor, poderia ser objeto de restrição, poderia ser restrita em várias situações que hoje não mais autorizam essa conduta. Por quê? Porque se entendia que aquilo era feito para o bem do menor. Perceberam o efeito prático, aqui a consequência prática dessa distinção? Então temos que o menor era considerado um objeto de proteção. O que mais que nós temos aqui? A restrição da liberdade na doutrina da situação irregular era a regra. A restrição da liberdade era a regra. Ao passo que hoje temos a necessidade de observância do direito fundamental à liberdade. A retirada da família era uma prática comum e não uma situação excepcional, como hoje é concebida. O juiz de menores era visto como um bom pai, alguém responsável por resolver a situação irregular. As políticas públicas eram centralizadas na União e não havia, propriamente, uma participação da sociedade. Vejam, com a proteção integral, diferentemente, nós tivemos aqui uma mudança considerável desse panorama. Por quê? A criança e o adolescente passaram a ser considerados sujeitos de direitos e, por consequência, a restrição da liberdade passou a ser exceção. Então, a restrição da liberdade do adolescente, autor de ato infracional, conforme a gente vai verificar, vai acontecer apenas nas hipóteses autorizadas por lei e são situações excepcionais, até porque essas medidas são regidas pelo princípio da excepcionalidade. Uma outra consequência é que a retirada da família natural vai acontecer de maneira também excepcional. Toda a ordem jurídica indica que o Estado, a sociedade, deve adotar medidas para garantir que a criança e adolescente permaneça no seu núcleo familiar. E tão somente se isso não for possível, é que teremos então a migração, a retirada, o encaminhamento para a família substituta. Temos ainda um reflexo em razão da adoção da doutrina da proteção integral no que se refere à competência da vara da infância e da juventude. Competência da vara da infância e da juventude, já que o juiz ele passou a unicamente solucionar conflitos, deixando o atendimento para outros órgãos. Tanto que tivemos o princípio da desjudicialização do atendimento, que fundamentou a criação dos conselhos tutelares. Então, o conselho tutelar ele foi criado a partir dessa concepção da desjudicialização do atendimento. Perfeito? O atendimento deixou de ser centralizado na figura do juiz. Também temos o princípio da municipalização do atendimento. Antes o atendimento era centrado na figura da União. Hoje inverteu-se essa pirâmide, já que esse atendimento ele está aqui focado no município, sem prejuízo da existência de determinadas responsabilidades por parte dos estados e também da própria União. E, por fim, nós temos uma exigência de participação da sociedade para a deliberação de ações e programas. Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Se vocês lerem o artigo 227 da Constituição Federal, vão perceber que constitui dever jurídico da família, da sociedade e do Estado assegurar com prioridade absoluta os direitos fundamentais da criança e do adolescente, colocando-os a salvo de qualquer forma de violência, de crueldade, de opressão. Notem, meus caros, então, que
como eu tenho esse dever da sociedade de garantir essa prioridade absoluta, assegurou-se a essa sociedade a participação na deliberação dessas ações e programas, o que não será feito unicamente a partir de deliberação de quem? Do poder público. Temos também aqui essa participação da sociedade, como acontece nos conselhos municipais ou no Conselho Municipal de Direitos da Criança, nos conselhos estaduais de direito da criança, nos conselhos ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Perceberam, meus caros? Temos então uma participação da sociedade. A sociedade, ela tem um dever jurídico de fazer com que esses direitos sejam observados e também deve participar dessas políticas públicas, porque é sua responsabilidade. Perceberam então a diferenciação? Foi uma mudança brusca, uma mudança sem dúvida nenhuma, uma mudança brusca da doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção integral diante de todo esse contexto aí. Pois bem, meus caros, agora, para se chegar a esse novo contexto, o contexto da proteção integral, essa doutrina da proteção integral, foi necessário um longo processo histórico. Foram necessários vários documentos internacionais. Houve a necessidade da adoção de uma nova concepção no âmbito internacional e depois no âmbito nacional. Então temos aí vários documentos internacionais que tratam exatamente dessa temática. Vejam só esse quadro aqui para a gente poder entender um pouco o que nós vamos agora começar a explicar. Nós temos, meus caros, esses documentos internacionais e vamos entender de uma maneira geral documentos internacionais voltados à proteção dos direitos humanos, tá? Documentos internacionais voltados aqui à proteção dos direitos humanos. Bom, dentre esses documentos internacionais voltados à proteção dos direitos humanos, nós temos aqueles que são direcionados para grupos específicos. Temos, por exemplo, documentos que são voltados aqui aos povos indígenas, temos documentos voltados às mulheres, temos documentos voltados aos migrantes, temos documentos voltados a quem? À criança e ao adolescente, ou às crianças, num sentido amplo aqui. Vejam então, meus caros, que experimentamos uma especificação do sujeito. Se de um lado eu tenho documentos internacionais gerais ou documentos internacionais que não estão focados em grupos específicos, muito embora também sejam aplicados a eles, temos o reconhecimento da vulnerabilidade de determinados grupos. E, a partir do reconhecimento dessa vulnerabilidade, foram aprovados documentos internacionais específicos para eles, como aconteceu com a própria infância. Então, temos documentos internacionais. Temos, por exemplo, convenções da Organização Internacional do Trabalho, lá de 1919, que trataram já de uma proteção do trabalho da infância. Vejam, são documentos ligados a um aspecto da tutela da infância. Depois tivemos, em 1924, a Declaração de Genebra, ou a Carta da Liga, que tratava aqui exatamente do tema infância. Essa Declaração de Genebra, de 1924, que foi escrita por duas irmãs que criaram a associação Salve as Crianças, uma associação até hoje presente aí no âmbito internacional, criaram então essa carta, elaboraram essa carta no pós-guerra, diante de uma situação de horror por conta da guerra, de orfandade aqui, muitas crianças órfãs.
Só que essa Declaração de Genebra, embora tenha uma importância ímpar aqui no avanço, na progressão desses direitos, na progressão aqui desses documentos, essa Declaração de Genebra não encampou a proteção integral. Ela encampou a situação irregular, porque ela dizia: a criança deve ser alimentada, a criança deve ser amparada. E não dizia: a criança tem o direito ao alimento. Deve ser aqui garantido o alimento da criança como um direito fundamental. Ela partia de uma outra concepção, embora tenha uma importância ímpar aqui no reconhecimento dessa evolução do tratamento legal da infância. Temos também um documento importantíssimo, que foi a Declaração dos Direitos da Criança de 1959. Vejam só, em 59, nós tivemos essa especificação do sujeito, já que em 1948 nós tivemos a Declaração dos Direitos Humanos. Declaração dos Direitos do Homem, aí, em 1948. E em 1959, tivemos essa especificação do sujeito, com uma declaração voltada para esse público infantil. E aqui, meus caros, vejam só, já se encampou no âmbito internacional, no âmbito das Nações Unidas, a doutrina da proteção integral. Então, em 59, já podemos dizer que vigia a proteção integral. Vejam que o Brasil, então, demorou quase 30 anos para poder encampar um modelo que já vigia no âmbito internacional. Já vigia no âmbito internacional. No âmbito internacional, em 1959. O Brasil ainda aprovou, em 1979, o Código de Menores. E esse Código de Menores encampava a situação irregular. Só com a Constituição Federal de 88 que nós tivemos aí o rompimento desse modelo, certo? Então, em 59, essa especificação do sujeito com a Declaração dos Direitos da Criança. E em 1989, depois de 10 anos de discussão, porque em 79, no Ano Internacional da Criança, tivemos a abertura dos trabalhos para aprovação de uma convenção, demorou 10 anos para que ela fosse concluída. Então, a sua conclusão aconteceu em 89. E a Convenção sobre os Direitos da Criança, ela tem uma característica importante, porque ela tem a sua coercibilidade, o que não era garantido com a Declaração dos Direitos da Criança, justamente por se tratar de uma mera declaração. Na Convenção, temos aqui essa coercibilidade. Perfeito? Essa Convenção sobre os Direitos da Criança, que também adotou o princípio do melhor interesse da criança, conforme a gente consegue verificar no artigo 3 da Convenção. O princípio do melhor interesse da criança. E a gente vai, no próximo bloco, abordar com mais profundidade essa questão relacionada ao melhor interesse da criança.